Bem-vindos à aula de orientação a objetos com Python. Aqui nós vamos falar um pouquinho, assim, bem breve, o que é objeto, classe, propriedade e método em Python para que a gente possa utilizar sprites no Python e Pygame no futuro, tá bom? Quando a gente olha à nossa volta, nós vemos que existem vários objetos de tudo quanto é tipo, né? O monitor, teclado, mouse, televisão, parede, porta e mais um monte de coisas. Então, quando a gente fala em objetos, eles são elementos do mundo real e que são independentes, né? E eles encapsulam o seu estado e os seus métodos, né? Os seus comportamentos que a gente chama. Então, por exemplo, você tem uma garrafa, essa garrafa ela tem propriedade, ela tem altura, ela tem largura, ela tem cor, ela tem líquido, ela tem várias informações, né, são vários elementos. Esses elementos a gente diz que são as características do objeto, tá? E essas características é o que determina o estado do objeto. Por exemplo, se a garrafa não tiver líquido, a gente pode dizer que é uma garrafa vazia. Se tiver líquido, a gente pode dizer que é uma garrafa cheia. Então, dependendo do estado, de como estiverem essas características da garrafa, né? A cor da garrafa, se ela for uma cor opaca, então é uma garrafa que a gente não consegue ver o interior. Se ela for uma cor transparente, a gente consegue ver o interior. Então, essas características, todas as características do objeto determinam o estado dele, como que ele está. E segundo Somerville, os objetos são abstrações do mundo real, entidades de sistema que se autogerenciam, são independentes e encapsulam seu estado e sua representação informacional. Podem ser distribuídos e podem executar sequencialmente ou em paralelo. Bom, o que é encapsular o seu estado e sua representação informacional? Imagina o seguinte, você tem uma garrafa e você pega e amassa essa garrafa. Assim, na física, o que está acontecendo é que as partículas de plástico, né, elas estão se dobrando, né, elas estão se curvando à força que você está aplicando, tá? Só que existem diversos efeitos que estão acontecendo, inclusive às vezes até efeitos químicos por causa do atrito aí das moléculas, só que você não percebe isso, você apenas aperta a garrafa, você vê que ela amassa e solta. Você não precisa conhecer todo o funcionamento disso para você amassar uma garrafa. Então, o encapsulamento, a gente pode dizer que assim, tudo que acontece aí, todos os comportamentos que você pode exercer com a garrafa, ou que a garrafa exerce, por exemplo, abrir a garrafa, se você for olhar a nível molecular lá, você tem moléculas que estão interrompendo o material da garrafa, né, que estão entrando em atrito ali para você poder abrir ou fechar a garrafa. Então, todos esses acontecimentos não são necessários que você conheça tudo isso para poder abrir e fechar a garrafa. Então, ou seja, está tudo encapsulado, né? Você pode utilizar e pode aproveitar disso daí sem ter que conhecer bastante a fundo desse material de plástico ou bem a fundo sobre física. Cada objeto ele é composto por características e comportamentos. Características é aquilo que a gente viu que são os atributos, né? A cor, a altura, tamanho, essas coisas. Comportamentos são as ações. O que é que você pode fazer com o objeto e o que é que você precisa, né? O que o objeto pode sofrer, né? O que você pode fazer com ele, o que ele pode sofrer, o que ele faz. Às vezes é um objeto que executa alguma coisa sozinho, né, por si próprio. Então isso daí são os comportamentos, tá? A gente conhece eles como métodos, funções, ações, e representam as ações que o objeto pode executar. Quando a gente fala de objetos, então, por exemplo, você pode ter umas 10 garrafas, cada garrafa dessa é um objeto. Tá? Elas podem ter os mesmos atributos. Você pode ter duas garrafas, eu gosto de Coca-Cola, pode ter duas garrafas da Coca-Cola exatamente iguais. Mas na verdade são duas garrafas. Elas estão em locais diferentes no universo, né? E são dois elementos distintos. Tá? A gente diz no mundo da computação que são duas instâncias. Que mais? Os objetos eles podem ser físicos ou não. No caso aqui, garrafa de Coca-Cola é física, tá? Agora, um carro é físico, uma casa é física, uma pessoa é um objeto também, e físico. Só que existem objetos que não são físicos. Por exemplo, quando a gente vai comprar um carro, nós conversamos com o vendedor, então o vendedor é um objeto físico, a gente fala, eu gostei desse carro. O carro também é um objeto físico, você que está indo comprar também é um objeto físico. Só que quando o vendedor vai lá,
faz a venda para você, a venda ela é um objeto também, só que não é físico. Você não pega a venda, né? Esse serviço que está sendo prestado da venda, ele também pode ser representado por um objeto. Por quê? Porque a venda vai ter a data da venda, o horário da venda, o vendedor, vai conter o comprador, vai conter o objeto que foi vendido, o valor que foi executado ali, né, que foi usado, descontos, todas essas informações. A gente representa essa venda, né, é um objeto intangível, mas a gente representa ela através de uma nota fiscal, através de um recibo. Mas o objeto em si ele existe, mas não é um objeto que você pode apalpar, tá? Então a gente pode ter objetos físicos ou abstratos, tá? Quando a gente fala de objetos, e nesse mundo aí de objetos, a gente também fala de um conceito chamado de abstração. Esse conceito de abstração é o seguinte: quando a gente pega um carro, ou um computador, uma tela de TV, alguma coisa assim, esses objetos eles têm milhares de características, às vezes milhões, ou podemos até às vezes dizer que tem infinitas características. Então a gente pega lá um carro, puxa, tem potência do motor, tem máximo quilômetro por hora, autonomia, tem cor do carro, quantidade de assentos, tem o câmbio, tem outras características que para a gente não é relevante, mas por exemplo, a poeira que está no pedal do acelerador é uma característica do carro, e de um carro para outro você tem essa diferença, tá? Tem a quantidade de ranhuras que tem na pintura, também são características diferentes. Então, se você for olhar o carro, você pode olhar por bilhões de aspectos, tá? Só que nem todos esses aspectos interessam para a gente. Então, se a gente estiver fazendo um jogo do Mario, digamos que a gente vai fazer um jogo do Mario. Putz, vou inventar um jogo sobre um cara que é encanador. Aí você vai e cria o jogo do cara que é encanador. Então você chama o encanador, bate um papo com ele, fala: senta aí, deixa eu anotar umas coisas sobre você. O que você vai observar do encanador que vai ser relevante para o seu jogo? O encanador, sei lá, ele tem um bigode. Putz, isso é relevante para o jogo. Então você põe lá que o cara tem bigode. Tem altura, o cara é baixinho, ele é gordinho. Então você põe essa informação também que ele é gordinho. Ele está vestido, como é que ele se veste? Ele usa macacão, então você põe essa informação. Agora você pode chegar para o encanador e perguntar: cara, qual que é o seu grau de estudo? Aí ele fala: eu tenho lá um colégio técnico, ou às vezes fez uma faculdade de mecânica lá e está trabalhando como encanador, não tem problema nenhum. Então você põe lá a faculdade. Isso é relevante para o seu jogo? Não. Qual é o seu RG? Qual é o seu telefone? Qual é o seu e-mail? Isso é relevante para o jogo? Não. Entendeu? Então, algumas informações se tornam relevantes para o jogo e outras informações não são relevantes para o jogo. Então, dentro digamos assim, das bilhões de características que o encanador tem, a gente não vai ver tudo, a gente só vai pegar aquilo que é importante. O ato de você buscar o que é importante no objeto, né, de você tirar aquilo que é irrelevante e absorver aquilo que é importante, é o que a gente chama de abstração, tá? Então, a abstração é o resultado da generalização por redução de conteúdo de uma informação ou de um conceito, e para reter apenas a informação que é relevante para um propósito particular. Tem uma outra definição que é também da Wikipedia aqui, pois eu achei que era de outro cara. Se a gente for pegar uma bola de futebol de couro por exemplo, abstraindo para uma bola de futebol de couro por uma bola de futebol, teremos apenas a informação enxuta das propriedades de comportamento das palavras. Uma vez que a gente declara lá, que a gente identifica quais são as informações que são importantes, que são relevantes do objeto, aí nós precisamos guardar essas informações. E é nesse processo que nós vamos criar o que a gente chama de classe. Então a gente pegou lá do Mario, vamos fazer lá, o Mario tem bigode, então você põe lá que tem bigode, tem altura, tem peso, tem macacão, tem cor do macacão, tem cor da camiseta, tem boné, tem cor do boné, então tem todas essas informações que você foi anotando. Essas informações são importantes para o jogo, e aí com essas informações você vai criar uma classe. O que é a classe? A classe é uma definição do que é o objeto. Tá? Segundo Somerville, a classe são modelos de objetos que podem ser usados para criar ou instanciar objetos. Então, você viu lá no mundo real os objetos. Normalmente, como a gente trabalha, sei lá, fazendo sistemas, você vai no mundo real, vê os objetos do mundo real, aí você anota quais são as propriedades relevantes, né, os comportamentos relevantes, e aí você cria a classe.
Aí a gente pega essa classe, cria no computador essa classe, e aí você consegue criar instâncias, né? Você consegue criar objetos, como se fossem objetos do mundo real, só que virtuais, né? Na memória do computador, contendo as propriedades que são relevantes, não todas, mas as propriedades que são relevantes para o sistema que você está fazendo ou para o jogo que você está fazendo, tá bom? Então, nessa classe aí vocês vão botar todas as declarações de atributos e que todos os objetos dessa classe vão ter. Eles podem ter valores diferentes nos seus atributos, mas todos terão esses atributos. Se a gente pegar, por exemplo, só para definir bem aqui, ó, se a gente pegar, por exemplo, o carro, né, que a gente tinha visto lá, vários Fuscas, o que seria uma classe do Fusca? A classe do Fusca é algo que você consegue anotar os atributos e os comportamentos. A gente poderia tirar, por exemplo, como um diagrama, né, um diagrama diagrama hidráulico, elétrico, um arquétipo físico lá de como funciona o Fusca, funcionamento das portas, etc. Então, todas essas anotações, esses diagramas, eles são necessários para representar o Fusca. Tá? A gente tem um jeito mais fácil de representar classes usando uma notação chamada UML, que a gente só anota, né, com texto mesmo, não tem desenhos, né? Não tem desenhos assim como diagramas, mas uma forma de você fazer seria talvez com desenhos e diagramas aí para anotar as características da classe, não necessariamente precisam ser descritas. É claro, o computador não vai olhar e entender isso daí, mas a gente tem que descrever para ele de outra forma. Mas para um ser humano para outro daria para fazer assim. E uma casa também, a gente pode fazer uma planta de uma casa. Com a planta da casa, você pode criar quantas casas você quiser usando aquelas mesmas características. Ah, quero criar uma casa de 2 dormitórios. Então você faz a planta lá de 2 dormitórios, você vai criar lá 10, 20 casas de 2 dormitórios com aquela planta. Então aquela planta seria o que representa a classe. E as casas existentes, né, que você vai criando são as instâncias, né, são os objetos, casas que você está criando. O carro também. O diagrama é a classe e as instâncias são os objetos carros. Uma vez que a gente criou a classe, a gente abstraiu essas informações, nós vamos usar uma sintaxe especial para criar a classe no Python. Aí você tem a sintaxe da classe no Python. Você vai colocar class e o nome da classe. Tá? Aqui, depois do nome da classe, você pode botar abre parênteses, fecha parênteses e pode herdar de uma outra classe. Mas é um outro tópico que a gente não vai abordar agora. E uma vez que você criou a classe, você vai colocar os statements aqui. Tá? As funções, ou dá para criar variáveis de instância aqui também. Um exemplo de declaração da classe, imagina que a gente tem alunos aí andando pela FATEC, e esses alunos, nós podemos pegar várias informações dele, né? Você pode ver como é que o cara anda, velocidade do passo, se tem barba, se não tem barba, tal. Mas se a gente estiver fazendo um sistema de secretaria, essas informações são irrelevantes. O que é relevante para um sistema de secretaria? Puxa, é relevante o nome do cara, o RA do cara, a data de nascimento dele. Tá? Então essas informações são importantes. O resto não é importante. Então nós vamos criar uma classe, dar o nome dessa classe de aluno. Aqui nós vamos criar um método chamado init. Esse método ele é chamado de construtor. Tá? É um método que quando você cria uma instância de aluno, né, assim que você criar o aluno 1, aluno 2, aluno 3, quando você criar uma instância de aluno, esse método vai ser executado e tudo que tiver nele vai ser, todas essas variáveis vão ser inicializadas aqui. Tá? E nessa classe de aluno a gente tem esse método init, que é o construtor, e tem um método imprimir, que no nosso caso aqui vai imprimir os dados do aluno na tela. Tá bom? Isso aqui está para a versão 2.7 do Python. Tá? Esse print não funciona desse jeito. Muito bem. Criando a classe aluno, a partir da classe aluno. Outro exemplo aqui, ó, de declaração de classe, né? Também a classe fantasma, que nem o fantasma do Pac-Man. O que a gente vai abstrair do fantasma do Pac-Man? O que é importante para o fantasma do Pac-Man? A cor dele, posição X, posição Y, a imagem que vai ser mostrada. Tá? ImageIO.load, gente, desculpa, isso aqui é do Java, tá? Esse aqui não funciona no Python não. E vai ter um método, por exemplo, render, né, que a gente vai colocar a imagem na tela para poder mostrar a imagem. Então, assim, o código está errado, tá, gente? Mas a ideia é essa. Você tem aqui as funções,
a classe e as funções, e na função init você pode dizer quais são as características que essa classe vai ter. A partir dessas classes, a gente pode criar objetos, que a palavra que a gente vai usar é instanciar objetos. Então nós vamos criar instâncias, tá? Quando a gente cria uma instância de uma classe, ele vai reservar um espaço da memória para poder guardar aquele objeto, para poder guardar uma área, né, com o objeto e as informações que tem naquele objeto, que são as características dele. Então, por exemplo, do aluno, a gente levantou que o aluno vai ter nome, RA e nascimento. Então, quando a gente instanciar um aluno, esse aluno a gente vai poder considerar que ele vai ter nome, RA e nascimento. Tá bom? Aqui, ó. Para instanciar, nós vamos usar a seguinte sintaxe. Você põe o nome de uma variável, quer dizer, nem precisa do nome da variável, tá? Você vai colocar o nome da classe, abre parênteses, fecha parênteses. Tira o ponto e vírgula, não tem ponto e vírgula, isso aqui é coisa do JavaScript, do Java, é que eu copiei essas apresentações inicialmente do Java e fui adaptando para o Python. Tem muita coisa que está errada aqui. Então o que acontece? Deixa eu até tirar esses negócios aqui que está feio isso aqui. Quando a gente instancia um aluno, esse aluno, a gente pode mudar as informações, né, das propriedades dele. A gente pode colocar o nome, colocar o RA e a data de nascimento dele. A gente pode criar outro aluno. Então nesse caso aqui a gente criou o aluno A, contendo esses dados aqui, ó. O nome do A é Antônio, o RA do A é tal, o nascimento do A é tal, o B é Camila, o RA é tal, o nascimento da Camila é tal, entendeu? Então você pode ter o aluno A, o aluno B, o aluno C, você pode ir criando quantos alunos você quiser, uma vez que você criou a classe. O que mais? Criamos a classe, agora a gente pode criar instâncias, então estamos criando instâncias. Aí tem uns exercícios para fazer, mas esses exercícios eu não vou nem dar tempo para a gente fazer agora. Vamos só dar uma abordada aqui nos construtores. O construtor ele é um método especial que na hora que você cria uma instância, ele é executado. Então quando a gente fez esse código aqui, ó, para criar uma instância de aluno, ele executou o construtor, tá? E depois a gente pode trocar os valores que foram definidos lá no construtor sem problema. Então está aqui a sintaxe para a criação do construtor é underscore, underscore, init, underscore, underscore, e a gente sempre usa essa palavrinha self aqui. Deixa eu só dar uma palhinha dessa palavrinha self. Vamos pegar aqui uma ferramenta de desenho para a gente criar uma tela grandinha aqui. Vamos fazer uns desenhos aqui. Imagina que a gente tem... estamos criando aquele aluno A. Então a gente criou lá o aluno A. O código vai ser esse aqui, né? Deixa eu pegar aqui. A igual a aluno. Tá bom? Opa, só aluno com A maiúsculo, tá? Nome de classe sempre começa com a primeira letra maiúscula. Então quando a gente faz isso aqui, o que está acontecendo na memória do Python? Ele está criando uma variável A numa área de memória chamada stack. Então na área stack ele cria lá uma variável A. E tem uma outra área de memória chamada heap, onde ele vai criar uma instância para o aluno A. Então ele vai criar uma instância aqui dentro do heap. Esse aluno A aqui, ele vai apontar para essa instância. Tá? Então essa variável vai ficar apontando para essa instância aqui. Setinha aqui. Tá bom? E nessa área do heap é onde está a instância. Essa aqui é uma variável, o A, e a variável está apontando para a instância. Nessa instância vai ter todas as características do aluno que você declarou no construtor lá. Então vai ter o nome, igual a, sei lá, o nome estava como aspas, aspas, né? O nome aspas, aspas, o RA estava como aspas, aspas, a data de nascimento estava como nome, sei lá, alguma coisa. Então as informações estão declaradas nessa instância. Se a gente criar um outro aluno, digamos que a gente coloque lá aluno B, B igual aluno. B igual aluno. Então ele vai criar uma variável B aqui do lado de cá, tá? E vai criar uma instância de aluno aqui na memória heap. Então lá na memória stack criou a variável B e aqui na memória heap cria a instância. Na verdade ele cria a primeira instância, depois ele cria a variável B, tá? E aí ele vai fazer essa variável B apontar para a instância que está no heap. E essa instância também vai ter nome, por
porque é da mesma classe aluno. Então a gente declarou lá que na classe todas as instâncias têm nome, tem RA e tem data. Tá bom? Muito bem. Se a gente faz isso aqui, ó, a.nome igual Antônio, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui na instância A e vai... Deixa eu apagar esse cara aqui. Como é que apaga? Apaga esse cara aqui. E vamos colocar aqui o nome. Então agora o nome é Antônio. Então ele colocou... Opa, ele colocou isso aqui na instância. Tá? Quando a gente executa isso aqui, ele vai pegar essa variável aqui. Então essa variável aponta para essa instância e vai trocar essa propriedade aqui dessa instância. A outra instância continua do jeito que está. Tá? Então essa instância está alterada, mas a instância B continua do jeito que está. Então nós usamos essa ideia aqui de objetos. Então toda vez que a gente cria uma instância, ele cria uma área na memória para guardar as informações e normalmente a gente acessa essas instâncias por meio de variáveis. Tá? Esses objetos eles ficam vivendo aqui na memória até que eles sejam apagados. Essa variável A e essa variável B são variáveis locais, ou seja, quando acaba de executar uma função, elas são apagadas, elas desaparecem. Mas essa instância, o objeto que está aqui na área heap, ele permanece por mais tempo. Ele é apagado quando surge um processo chamado Garbage Collector, acho que é isso, é o coletor de lixo. Tá? O Garbage Collector na verdade é um script que fica executando, é um algoritmo que fica executando a cada determinado tempo, sei lá, milissegundos, um segundo, e aí ele dá uma olhada na memória heap e procura por todas as instâncias que existem lá. Imagina que existem várias instâncias aqui. Tá? Ele procura por todas as instâncias na memória heap que não tem ninguém apontando para elas. Então ele vai olhar para essa instância aqui, vai falar assim, tem alguém apontando para você? Aí ele vê que tem alguém apontando para ele, fala, então beleza, deixa você passar. Aí vai olhar essa aqui, tem alguém apontando para você? Opa, tem alguém apontando para ele, então tudo bem. Aí ele olha para essa instância, opa, não tem ninguém apontando para você. Então ele tira aquela instância da memória. Tá? Vem aqui outra instância, não tem ninguém apontando para essa instância. Vai lá e tira a instância da memória. Tá bom? Então é assim que funciona o Garbage Collector para tirar as instâncias da memória. É assim que essas instâncias desaparecem. Normalmente elas existem aí e ficam vivendo aí a vida inteira até que o Garbage Collector vá lá e tire elas.